Ok, vamos lá, gente. Vamos 8 horas, vou fazer a prece e aí a gente começa. Tem muita coisa interessante para hoje. Vou controlar aqui o tempo para a gente sempre obedecer o horário combinado, mas tem muita coisa interessante. Vou pedir aí para quem puder, né? Quem não estiver dirigindo, por favor, se concentre, se der, feche os olhos. Vamos imaginar, vamos pensar na conexão que nós temos com o nosso anjo da guarda e na conexão que devemos estabelecer uns com os outros. Amigos e amigas de vários lugares do país, podemos, confiando no amparo do Cristo, nos vincularmos nesse instante energeticamente, criando uma conexão mais profunda, verdadeira, estável, do que a conexão eletrônica. Que possamos, Senhor, em Teu nome, confiantes também no amparo de Teus mensageiros, os bons espíritos, nos conectar em Teu nome para estudarmos, refletirmos, aprendermos. Que possamos, Senhor, amparado pelos amigos espirituais sobre a Tua proteção e Tuas bênçãos, iniciarmos o estudo da noite de hoje. Que nosso contato seja frutífero, que nossa reunião seja iluminada por Tua misericórdia e que possamos, cada um de nós, sentir e compreender o amor que Tu sente por cada um em particular. Que assim seja. Todo mundo preparado? Podemos começar? Não estou vendo vocês, eu preciso de palavras. Vamos, ótimo, agora sim, coragem. Primeiro, só 2 avisos rápidos. Nós mudamos o link do grupo do WhatsApp, mas assim, não vai interferir em nada, só para vocês saberem, para evitar vírus, essa coisa toda. E nós vamos, a partir da próxima semana, mudar o link deste grupo. Vocês vão receber outro link, é só clicar, não tem problema. Por quê? A partir da próxima semana, esse curso encerra as inscrições. Até agora está aberto, quem quiser entra. E aí nós vamos enviar esse novo link, vamos enviar no grupo e vai ficar apenas lá, né? Por quê? Porque a gente está avançando, então daqui a pouco chega uma pessoa do zero, ela não vai entender nada do que a gente está falando, e aí a gente vai ficar naquele famoso dilema, né? E agora? Para tudo, explica a pessoa ou ignora, né? Então, e o outro motivo é que vocês, naturalmente, já estão sendo convidados a integrar o Grupo Marcos, né? E como é que integra? Participando daqui é o primeiro passo. Então, depois, para aqueles que quiserem, que sentirem mais afinidade, a gente vai buscar, né, um outro espaço, vai ter reuniões, a gente vai tentar depois uma reunião no Meet, né, para tentar, né, pelo menos a gente se ver, né, e aos poucos quem queira ir se integrando nas atividades do Grupo Marcos. A melhor maneira de você observar se faz sentido para você é esse curso e visitar o nosso site, né? Ali tem muito material, já tem bastante material, e aí você vai poder ouvir, avaliar e sentir se é o seu espaço, né? Também seu espaço de trabalho espírita e cristão, né? E aí fica por cada um. Mas, de qualquer forma, a partir de agora, né, nós já consideramos cada um de vocês pelo menos um colaborador do Grupo Marcos. Em particular, colaborando com a divulgação desse material, porque eu não posso pedir para vocês divulgarem um material que vocês não conhecem, não faz sentido espiritual. Mas esse material, supondo que vocês, né, estão gostando e concordam pelo menos com a maior parte, eu peço que vocês divulguem. Qualquer tipo de divulgação é extremamente valiosa, tá certo? Vou colocar o link no meu Twitter, no meu Facebook, vou criar uma página do Facebook para divulgar, vou mandar por e-mail para alguns amigos, tudo isso é muito válido, tá certo?
Porque a nossa estratégia é a estratégia, né? Não sei o que elabora, eu só executo, mas é a estratégia cristã, né? É a divulgação individual, é a divulgação boca a boca, é a divulgação consistente, porque nos interessa profundamente que vocês divulguem, porque vocês conhecem. Não é um acordo entre instituição, que aí vai lá e enfim, faz as amizades lá nesse sentido para ter um espaço e divulgar. Não, nosso modelo é outro, nosso modelo são vocês, né? O curso conta principalmente com vocês para se fazer conhecido para todos e em particular para a nova geração. Então, não estou pedindo que ninguém vire comunicador. Dentro do bom senso, dentro do possível. Num grupo espírita, tem pessoas que vocês acham que pode achar interessante, né? Pode divulgar. Estevão, tem muitas formas de contribuir, tem tantas que não dá para dizer, tá certo? Mas assim, dentro desse modelo cristão, o principal para você que está se mostrando interessado é conhecer o trabalho, tá certo? É conhecer. Primeiro é isso, demora. Não, é o modelo cristão. Né? Paulo passou vários anos sem fazer aparentemente nada. O Eurípides tem o mesmo estilo, não vou poder entrar aqui agora nisso, mas assim, tem que conhecer. Para algumas pessoas a tela está preta e sem som. Tá bom, tenta ver aí, que eu acho que a maioria está vendo. Então assim, então o que acontece? É muito importante ver essa afinidade, criar esses vínculos energéticos, criar essa compreensão partilhada. Então, escutar, por exemplo, se você quer dar um passo a mais, a série A Grande Espera, que tem a vida do Eurípides, que é o diretor espiritual do grupo, né? Então, assim, é um livro do Eurípides, escrito, né, psicograficamente pelo Eurípides, que conta uma encarnação do Eurípides, dele de Bezerra de Menezes, tá certo? Isso dito inclusive pelo Chico Xavier, mas tem várias outras fontes que asseguram isso. Bem, gente, vamos lá. Espero que tenha voltado. Assim, vocês estão vendo? Quem está conseguindo ver e ouvir, para mim começar aqui um pouco mais confiante? Tá vendo? Tá vendo? Ok, beleza. Então vamos continuar. São questões de internet. Quem não estiver vendo, eu peço desculpa, né? Assim, depois vai poder ouvir o áudio, tá certo? Vamos nós. Então, a gente vai disponibilizar, inclusive vou fazer o seguinte, a questão do link do A Grande Espera, eu vou pedir para a Vitória, ela vai, quando ela mandar o e-mail para vocês na terça, a gente vai inserir esse link da série A Grande Espera, tá certo? Eu acho que vale muito, muito a pena. Né? A gente comenta o livro passo a passo. Para vocês terem ideia, esse livro foi psicografado com o padrão Eurípides de qualidade, que não é pouca coisa. Então, assim, a médium psicografava, a médium só via uma mão, psicografava. Ao lado dela tinha outros médiuns. A outra médium via as imagens. Depois encerrava a reunião mediúnica, elas iam conversar e a imagem que ela via batia com a história psicografada. Ninguém sabia quem estava escrevendo o livro. Tá certo? Aí o Chico Xavier, sem saber de nada, tem uma psicografia do Emmanuel dizendo que eles estavam também colaborando ali, ajudando na estrutura, e quem estava psicografando era o próprio Eurípides. E a médium que psicografou é uma pessoa que tinha uma profunda afinidade de Eurípides, lá em Sacramento, foi uma continuadora do Eurípides. Então, assim, resumindo bem, para a gente ter ideia do grau de trabalho, de critério que teve essa psicografia. Depois o livro passou pela revisão do Chico, passou pela revisão de outras pessoas, e acho que 10 anos depois que ele foi publicado, ou 15. Enfim, já li várias vezes, e os amigos espirituais do Grupo Marcos, assim, referenciam claramente em várias situações, sem nem a gente precisar perguntar. Até porque o Caibá também estava lá, né? Assim, quem lê o livro vai conhecer a encarnação do Caibá, do coordenador desse módulo, vai conhecer a encarnação do Bezerra e vai conhecer a encarnação do Eurípides. Eles estão juntos. Bem, feito essa divulgação, então quem quiser se integrar no Grupo Marcos, eu acho que o primeiro passo é conhecer o chefe, tá certo? Então vai lá. Por quê? Link aqui, Vitória, se tu puder, Vitória, tu coloca, senão com certeza ela coloca no grupo. Se ela não puder colocar aqui no WhatsApp, ela coloca, tá certo, Marcelo?
Então, assim, agora, gente, o que é que acontece? Vamos lá. Se você podia colocar, tá aí ó, o link. Então, assim, o que é que acontece? Por que que isso é importante? Não é que eu estou fazendo... Não existe propaganda barata aqui, tá certo? Se tiver, é erro. Porque o método que o Eurípides usa para dirigir o Grupo Marcos é o mesmo método que ele já tinha nele na época que ele encontrou com o Cristo. Então, por isso que é importante quem queira se integrar conhecer, porque é o sistema de trabalho, é a forma de fazer as coisas, é o estilo continua o mesmo, o estilo do Eurípides continua, né, no que se refere ao que ele nos orienta, idêntico ao do Marcos, não são duas pessoas diferentes. Então, o fato de você conhecer o Eurípides enquanto Marcos, o fato de você conhecer o Eurípides na última encarnação, vai lhe ajudar muito a entender como nós funcionamos. Tá certo? É uma coisa prática, não é para sair falando que conhece, não. É uma coisa prática, é entender o pensamento do Eurípides, entender o pensamento do Espírito que nos dirige. Tá certo? Então, isso tem finalidades extremamente práticas. Porque lá na frente a pessoa diz, por que faz desse jeito e não faz do outro? Aí eu vou dizer, olha, você lembra lá da época do Cristo, dos essênios? O Eurípides, quando estava em Sacramento, também fazia assim. Então, isso dá uma significância muito maior, né, no nosso trabalho, né? Traz um significado muito maior. Ok. Vamos lá, gente, vamos lá. Vamos agora começar. Kardec era religioso? Alguém estranha essa informação ainda? Ou não? Ou está claro quem era Kardec? Kardec não apenas era religioso, como era católico, tá certo? Como desde adolescente ele tinha um projeto destinado às religiões. Então, olha o que é que eu estou afirmando. E isso é muito grave, isso é muito importante, isso é indispensável para entender Kardec. Tá certo? Vamos lá. Kardec era nascido de família católica e católico. Por quê? Porque a gente já viu que ele falava, né, orientava os adolescentes a imitar os eclesiásticos dignos de imitação, vamos colocar assim. Falava do Cristo, só que Kardec ele foi muito novo estudar em um colégio de maioria protestante. Resultado. Estamos falando do Rivail, professor Rivail, sim, não Kardec druida. Druida era druida, né? Entendeu? Estamos falando do Rivail, do Hippolyte Léon Denisard Rivail, batizado, inclusive, né? Tem a certidão de batismo, né? Tem o nome lá de batismo dele. Então vamos lá. Então, Kardec, né? O Rivail, o adolescente Rivail, filho de católicos, batizado, que professava o catolicismo desde a mocidade, a gente pode dizer assim, acho que desde sempre, mas enfim, desde a adolescência, foi estudar numa excelente escola, mas que era de maioria protestante. A gente precisa entender que a Europa não é o Brasil, né? São espíritos muito mais intolerantes do que nós. A Europa, historicamente, sempre foi um continente da intolerância. Tá certo? Claro. Tem várias diferenças, né? Em Portugal era mais tolerante, etc. Mas França, Alemanha, sempre foram países de profunda intolerância. Acho que pelo meio ali a coisa era pior, né? A Inglaterra era mais tolerante um pouco e Portugal era um pouco mais tolerante. Mas enfim. Então Kardec, católico, em uma escola protestante, ele sofreu o que hoje a gente chamaria de bullying ou de preconceito, por ele ser católico. Óbvio, um adolescente de outra religião, numa época de extrema disputa religiosa, a gente não pode esquecer isso, ele foi vítima de muitas perseguições. A gente não tem os detalhes, mas a gente sabe, tá certo? Aí você imagina Kardec, um pai ausente, o pai abandonou, tá certo? Tem vários indícios aí, o pai de Kardec abandonou a família. A mãe naquela época, né, assim, com uma série de dificuldades, consegue colocar o filho numa ótima escola,
Só que é uma escola protestante. E Kardec sofre preconceito. Né? Quem já foi adolescente, quem não apagou essa parte da existência e quem vê aí como funcionam as coisas, sabe o que Kardec tem uma noção do que Kardec sofreu. Mas o mais isso é o comum, todo mundo passou por isso. Nada demais, gente, né? Não vamos também criar sofrimento. Eu passei por isso, você. Algum tipo de preconceito a gente viveu na adolescência. Né? Porque era alto, porque era baixo, porque era gordo, porque era magro, porque era feio, porque a pele tinha isso, não sei o quê, enfim. Todo mundo, ninguém escapa. A grande questão é a reação de Kardec. Kardec, na adolescência, adota uma meta de vida, que é unir as religiões. Aí a gente está falando de alguém diferente. Sofrer preconceito, todo mundo sofre, está na Terra. Mas desse preconceito tirar um ideal de união, ele não pensou, não, vou ser católico, vou me dedicar ao catolicismo para esmagar os protestantes que me magoaram. Não. Kardec, na adolescência, começa a trabalhar um projeto para unir as religiões. Vou ler aqui para vocês, só para relembrar, acho que a maioria, graças a Deus, leu. Vamos lá. Detalhes importantes. Essa biografia ela foi publicada em maio de 69. O que é isso? Kardec tinha acabado de desencarnar. Essa revista estava sob responsabilidade da viúva, agora viúva de Kardec, Amélie Baudet. Certo? É o exemplar seguinte ao desencarne de Kardec. Em que sentido? Kardec desencarna 31 de março. Obviamente, a revista de abril já estava fechada, Kardec já tinha feito. A de maio, né? Aí já não tinha tudo que era texto dele. Então aqui se publica uma biografia do senhor Allan Kardec, sob a supervisão da esposa de Kardec, das pessoas ligadas a Kardec, obviamente. Né? Ele tinha acabado de desencarnar. E aí eu vou destacar algumas coisas. Primeiro, Kardec, olha que interessante, poderia ser chamado, nesse aspecto, de um adolescente rebelde. Ele não seguiu a carreira da família. A família era magistrados e advogados, juízes e advogados. Ele não seguiu. O que mostra também a abnegação, porque o caminho mais fácil é você fazer o que o pai ou o avô estava fazendo. Então ele não segue as carreiras da família. Desde a primeira juventude, ele se sente inclinado ao estudo das ciências e da filosofia. Vamos lá. Vou pular o segundo parágrafo, vou para o terceiro que nos interessa particularmente. Nascido sob religião católica, mas educado em país protestante, os atos de intolerância que por isso teve de suportar no tocante a essa circunstância, cedo o levaram a conceber a ideia de uma reforma religiosa, na qual trabalhou em silêncio durante longos anos com o intuito de alcançar a unificação das crenças. O Espiritismo veio ao seu tempo imprimir-lhe especial direção aos trabalhos. Vamos lá, do que é que estamos conversando aqui? O codificador do Espiritismo nasceu católico, permaneceu católico, mas desde a adolescência ele sonhava em unificar as religiões. Guarda essa informação, vamos continuar. Item 2. Kardec, conhecedor do Antigo e do Novo Testamento. Não vou ler o que eu botei, que vocês já leram, mas eu vou acrescentar o seguinte. Gente, bom senso. Nosso estudo aqui, nosso curso aqui, ele tem um apelo central. Não é conhecimento. Nós não estamos, nesse momento, preocupados apenas com conhecimento. Nossa preocupação central é com discernimento. Não é saber, é entender, é discernir. Vamos lá. Eu tenho uma adolescente, num espírito bastante evoluído, que tem como meta unificar as religiões, em particular, que era a realidade dele, catolicismo e protestantismo. Se você fosse trabalhar nesse projeto, o que é que você mais estudaria? Pelo amor de Deus, o que é que você mais estudaria? Vamos lá, alguém me socorra. Você quer unificar o catolicismo e quer unificar o protestantismo. O que é que você mais estudaria? A Bíblia.
Obrigado, Marcelo. É isso, gente. Kardec estuda a Bíblia desde adolescente porque ele tinha um projeto. Dá para entender isso? Se o meu projeto de adolescente, e eu permaneço com esse projeto ao longo da vida, é construir um avião, eu vou me preocupar com avião. Eu vou comprar revista de avião, eu vou entrar em clube de avião, eu vou ler sobre avião, eu vou compor avião. Qual era o projeto, o hobby? Porque não era uma obrigação escolar. Qual era o hobby abençoado de Kardec? Qual era o grande projeto desde a adolescência de Kardec? Unificar catolicismo e protestantismo. Para acabar com os preconceitos. Porque ele não queria que outras pessoas passassem pelo que ele passou. Dá para entender isso? É assim que o espírito superior faz. Ele sofre, vou me vingar. Isso é a gente. O espírito superior sofre e diz, como é que eu faço para os outros não sofrerem? Porque eu não sou o único. Eu não sou o coitadinho. Eu não sou a vítima do universo. Muitas outras pessoas estão passando por isso. Então, o hobby de Kardec era estudar a Bíblia. Era entender o Novo Testamento e buscar uma forma de unir protestantes e católicos. Onde é que eles se separam? Por isso a gente vai ver a maestria de Kardec ao lidar com o Antigo e com o Novo Testamento. Ele faz citações específicas. Ele sabe do que ele está falando. Ele faz comparação de tradução. Ele pega trechos. Então, esse trabalho extraordinário que ele fez na codificação em relação ao Novo Testamento não é de um leigo, é quem leu e amadureceu muito. Pega um cara que não entende nada de Bíblia e manda ele fazer um evangelho, manda ele selecionar os trechos para o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo ele. Então, isso é um trabalho dificílimo. É um trabalho de gente altamente qualificada. Então, a gente precisa entender isso. Se não entender isso, você não entende Kardec e não entende a codificação. Você vai enfiar na codificação a sua fantasia do momento. Eu acho, não, Kardec não pode ter dito isso, não sei o quê. Não, Kardec não era religioso, não. Um sujeito que com 14 anos está sonhando, sonho de adolescente, unificar a religião. Um sujeito que com 50 anos de idade está dizendo para os adolescentes que eles têm que seguir a caridade cristã. Mas ele não tem nada a ver com religião. Está entendendo a coisa? O quanto é ridículo uma pessoa se apresentar como estudiosa do Espiritismo e negar fatos. A pessoa pode até dizer, eu não gosto de Kardec ter sido religioso, aí é problema pessoal dela. Mas a gente está falando de coisas publicadas na Revista Espírita. A gente está falando de documento histórico. Então, se a gente não discernir isso, a gente não vai entender o diálogo de Kardec com os espíritos. Esse é o ponto. Se nós não soubermos qual era a preocupação central de toda a vida de Kardec, desde a adolescência, nós não vamos entender as perguntas de Kardec e não vamos entender a resposta dos espíritos. Vamos hoje dar um exemplo, só para vocês verem aqui como isso faz sentido. Vamos lá. Tem 2 pontos que eu quero destacar hoje no Prolegômenos. Um é esse, depois a gente vai para o segundo. Estou pegando aqui o texto, né? Olha o que é que os espíritos dizem assim, para Kardec. Ocupa-te, abre aspas, né? Eu estou no segundo negrito do PDF. O primeiro eu não vou comentar, só comento depois. Segundo negrito do PDF. Escrito pelos espíritos. Ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso, quer dizer, dos espíritos e de Kardec. Nele assentamos as bases do novo edifício que se eleva e deve um dia reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. O que é que os espíritos estão dizendo a Kardec, gente, aí? Me ajude aí, chutem alguma coisa. Como é que isso chegou no coração de Kardec? Qual foi a reação de Kardec ao ler isso? O meu sonho de adolescente vai dar certo. Tá entendendo? Kardec passou 45 anos sonhando com... O sujeito passa 45 anos sonhando com um troço.
E, obviamente, como uma pessoa inteligente, ele diz, eu acho que meu sonho não vai se realizar. De repente, ele descobre algo e esse algo diz para ele, nós vamos realizar o teu sonho. Dá para entender o valor emocional para uma pessoa que passou 45 anos sonhando com uma coisa que achava que era impossível? Aí a gente entende a garra de Kardec de trabalhar 16 horas por dia, dizer, pô, é agora, chegou. Você imagina Kardec, com 50 e tantos anos, lembrando do sonho de 40 anos atrás. 40 anos atrás, dizendo, vai dar certo. Não é que faz sentido. Quem não conhece isso, vai passar isso, botaram aí porque é bonito. Dá para entender o ponto de vista emocional de Kardec ao receber esse impacto? Assim, poxa, quer dizer que eles já sabiam do meu sonho? Ou, como vai interpretar Kardec depois, que é uma forma mais inteligente de interpretar, que também está na mensagem aqui. Este é o nosso sonho. É o que os espíritos estão dizendo para Kardec. É o teu sonho, mas é também o nosso. Então a obra é nossa. Porque nós temos o mesmo sonho. Então é fundamental, é exatamente isso, é fundamental a gente entender quem é Kardec. Eu duvido, eu não tenho prova, mas eu duvido que Kardec não tenha chorado ao ler essa mensagem. É impossível, até porque Kardec era emotivo. Vamos estudar isso daqui a pouco. Porque não tem como. Não tem como. Então, assim, Kardec, ele vai estar de corpo e alma nessa missão. De corpo e alma nessa missão. Kardec vai estar de corpo e alma nessa missão. Então, nós precisamos necessariamente entender quem é esse homem, porque ele não é pouca coisa. E entender a garra e o ideal que esse homem teve para lutar para a codificação dar certo. Continuando. Vamos voltar agora para uma outra coisa. Colocarás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos. Obrigado pelo comentário aqui sobre Kardec, né? Mais alguma coisa, né? Vou ler aqui o comentário, né? Que história apaixonante sobre Kardec. Eu não conhecia essa parte da vida dele. Pois é, talvez por isso a gente não se apaixone por Kardec, porque a gente não conhece quem é Kardec. Porque ele é um sujeito extraordinário. Comentários e perguntas sobre essa parte, ou podemos prosseguir? Bem, beleza, vamos prosseguir. A cepa. O cacho de uva, que nós já trabalhamos em relação a Moisés, tá certo? Acho que foi o Marcelo que tinha perguntado por que a uva, né? Se eles trouxeram também outros frutos, mais 2 frutos. Primeiro, porque o nome da terra, depois eu fui pensar com calma, era terra da torrente da uva. Mas a explicação técnica foi dada no Livro dos Espíritos. Por quê? Porque a uva é o que melhor simboliza o trabalho do Criador. Agora, porque aí, desencarnando e evoluindo bastante, a gente entende. Mas a uva é considerada pelos Espíritos da codificação o símbolo mais perfeito do trabalho do Criador. Agora, vamos para algo muito curioso. Vamos lá. Estamos agora no trecho do Evangelho de João, João 15. 15, versículo 1 a 19. Vou destacar só os trechos, considerando que todo mundo já leu. Começa assim: Eu sou a verdadeira videira. Videira é a planta da uva. E aí, o que é isso? É o Cristo se identificando com a videira. Está no Novo Testamento. Você vai me dizer que Kardec, depois de você ter conhecido um pouco da vida de Kardec, não relacionou aquela videira com o Cristo?
palavras no Evangelho de João. Cristo dizendo, abre aspas, eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Nossa, quer dizer que o Cristo é a verdadeira videira e o pai é o agricultor. E os espíritos disseram que a videira é o símbolo do trabalho do Criador. Será que tem alguma coisa a ver? Deus é agricultor, a videira é a planta que ele cultiva. Os espíritos disseram que a cepa é o melhor símbolo do trabalho do Criador. Precisa ser o Einstein para relacionar isso? Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas o Cristo não tem nada a ver com o espiritismo, né? Afinal de contas, nós somos científicos. Tá certo, Deus te abençoe. Daqui a pouco a gente vai explicar por que isso está acontecendo. Então vamos lá. A gente precisa mais... Sendo sincero, nós precisamos ter a experiência do deslumbramento. Porque intelectualmente isso é muito óbvio, é quase sem graça. Seria sem graça se não nos deslumbrasse. Vamos lá. Vou reler agora o Prolegômenos. Colocarás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos. Porque ela é o emblema, é o símbolo do trabalho do Criador. Voltando para o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Gente, dá para achar que isso é por acaso? Assim, alguém consegue ter uma teoria ou outra que não seja óbvia? Estamos falando da mesma coisa? Estamos no início do Livro dos Espíritos usando o símbolo de Moisés e agora o símbolo que o Cristo se identificou. Eu sou a verdadeira videira e meu pai é o agricultor. Aí vem os Espíritos e dizem, a videira é o emblema, é o símbolo do trabalho do Criador, que por sinal é o pai que Jesus se refere. Assim, eu acho, desculpa, não tem muito o que discutir. É isso. É isso. Se alguém tiver outra interpretação, me fala, me manda por e-mail que eu ficaria muito interessado. Quer dizer, como interpretar isso de uma maneira diferente? Como Kardec poderia receber isso de outra maneira? Conhecendo o Antigo Testamento, sendo um estudioso da Bíblia, buscando unificar as religiões, tendo um vínculo com o Cristo, dizendo para os adolescentes que eles deveriam buscar a caridade do Cristo, a caridade cristã, ele recebe isso e vai achar que é o quê? Desculpa. Assim, não, os espíritos querem botar uma marca de vinho na terra, assim. Qualquer outra interpretação fica tão ridícula que eu tenho até medo de fazer e desrespeitar, porque qual é a outra hipótese? Prossigamos. Agora eu vou ler o João 15, 5, onde o Cristo repete, eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, ele produz muito fruto. Porque sem mim não pode produzir nada. Alguém consegue uma outra interpretação que não seja um vínculo direto de Kardec, da codificação com Cristo? Assim, se alguém consegue, me explica. Agora eu vou começar a revelar algo fundamental, que todo mundo viu, mas poucos discerniram. Pelo menos eu acho. Quem é o primeiro espírito que assina o prolegômeno? Alguém sabe aí de cabeça? Quem foi a primeira assinatura? Que não é por acaso. De quem é a primeira assinatura? Não vale olhar, viu? Se olhar, os espíritos estão vendo. Eu quero de cabeça. Alguém sabe quem foi o primeiro espírito a assinar? João. Você sabe quem é João? Sabe, Aníbal, quem é João? Não? Sabe ou não sabe? João é o mesmo sujeito
João, tô brincando, né? João é o mesmo sujeito, esse João que assinou, porque é o mesmo, que ele assina São, justamente para São João Evangelista. Você sabe por quê? Obviamente o nome dele só é João, mas ele tem 2 títulos aí importantes para quê? Para identificar, para não ter dúvida. São João Evangelista. Quem é São João Evangelista, meu Deus? É o sujeito que escreveu o Evangelho de João. Olha que coincidência! E no Evangelho de João tem lá a anotação. Jesus disse, eu sou a videira. Nossa, que coisa, né? Não, que coisa curiosa, descoberta digna do Sherlock Holmes. Deu para entender a conexão? É o mesmo Espírito que produziu o Novo Testamento, o Evangelho de João, que registrou, olha que interessante, que registrou as palavras do Cristo que diz, eu sou a verdadeira videira, que registrou as palavras do Cristo dizendo, eu sou a videira e vocês são os ramos, se vocês não ficarem ligados a mim, vocês não vão produzir nada. Se vocês ficarem ligados a mim, o Pai vai cuidar de vocês e vocês vão produzir muita coisa. É o Espírito que assina primeiro prolegômenos, no qual foi mandado colocar a foto da videira, o desenho da cepa. Dá para entender as conexões, gente? Ou tá obscuro? Me, por favor, respondam. Tá claro? Ou não? Então, assim, se a pessoa entendeu isso, vocês já entenderam pelo que eu estou vendo aqui, dá para discutir se o cristianismo e o espiritismo têm alguma coisa a ver? Será que tem alguma relação? Então, assim, gente, a gente agora vai tocar num ponto delicado, tá certo? Que é algo espantoso. Como nós não valorizamos o Cristo no movimento espírita? É assustador. Como pode nós, que nos dizemos espíritas, questionarmos a centralidade do Cristo na codificação? Quer dizer, com base em quê? Com base em quê? Então nós precisamos realmente avaliar se nós estamos conseguindo entender o mínimo que os espíritos já colocaram para Kardec. Exemplos de não valorização? Eita, ok, vamos lá. Todas as grandes confusões do movimento espírita só têm uma finalidade, Aníbal: diminuir a figura do Cristo. É impressionante. Eu vou dar alguns exemplos, se quiser, depois eu posso dar outros a aprofundar. Por exemplo, a obra de Rusteng, que eu não li e não vou ler, mas eu já vi os trechos e sei de estudiosos que já leram para mim, porque eu também não tenho tempo sobrando, eu tenho mais coisa interessante para ler, onde diz que o corpo de Jesus era fluídico. Como diz Kardec, se o corpo de Jesus fosse fluídico, que Kardec não concorda, Jesus seria um mentiroso. Até a época de Bezerra de Menezes, isso não estava na federação, depois dele incluíram. Claro, naturalmente eu querendo culpar o Bezerra, mas na época de Bezerra não houve nenhuma mudança de estatuto. Então dizer que o Cristo não sofreu é atacar a maior mensagem dele, que se chama a mensagem da cruz, segundo o apóstolo Paulo e segundo, enfim, todo mundo que interessa. Ora, se o Cristo não sofreu crucificação coisa nenhuma, se aquele prego entrou num perispírito, fica muito esquisito. Mas fica mais esquisito quando a gente vê Jesus com dificuldade de carregar a cruz. Entendeu?
Isso é desvalorizar o Cristo. Mas assim, infelizmente, não é só uma grande instituição que faz isso. A maioria das grandes instituições desvalorizam o Cristo. Deixa eu lhe dar um exemplo. Existe uma discussão se o Espiritismo é religião ou não. O que é que está por trás dessa discussão? A mesma questão que os demônios fizeram a Jesus, né? Os espíritos das trevas. O que é que nós temos a ver contigo? O que se quer dizer é, o Espiritismo não é religião e, portanto, não tem nada a ver com cristianismo. É o que está por trás. Por isso a paixão. Não é uma definição técnica. Porque o Espiritismo é religião ou não, não é tão importante. Agora, o Espiritismo é cristão ou não? É outro ponto. Na época do Herculano Pires, isso está no livro A Hora do Testemunho. A FEESP, aí tem que dar os nomes, adulterou o qual livro? O Evangelho segundo o Espiritismo. Porque são seres tão evoluídos que podem corrigir a linguagem do Cristo. O Herculano bateu em cima. Na época as pessoas tinham vergonha, porque hoje estão adulterando e ninguém tem vergonha mais não, mas na época tinha. O Herculano bateu em cima. Enfim, acusaram o Chico. O Chico não tinha nada a ver com a história. Depois, o Chico Xavier, acho que mais orientado pelo Emmanuel, pediu para o Herculano Pires escrever um livro para que o erro não se repetisse. A FEESP adulterou, a USE apoiou indiretamente e a Fundação André Luiz apoiou também diretamente. Todos apoiaram a obra da adulteração. Quem está dizendo isso é o Herculano Pires e o Chico Xavier, não é o Carlos Luiz. Eu não estava lá. O livro você encontra aí qualquer hora, A Hora do Testemunho. Que bom que acabou, né? Acabou não. Já estão fazendo de novo. Já estão fazendo de novo. Já estão fazendo de novo. Hoje. Hoje. Eu estou falando das grandes instituições. Aí eu acho que a Monique, explica aí melhor a pergunta, não entendi. Então, assim, são exemplos de desprezo do Cristo. Isso é o exemplo objetivo. Tá certo, Aníbal? Isso, assim, não é o desprezo. Isso aí já é o ataque. É para afastar o Cristo do Espiritismo. Nós não temos nada a ver com isso é coisa de religião. Não, isso aqui é outra coisa. Ninguém sabe, eu sou muito intelectual, não vou me meter com essas coisas baixas. O discurso é esse. Recentemente, a USE, agora foi a USE que começou, com base numa pesquisa extremamente precária do ponto de vista técnico, aí eu posso falar, sou formado em ciências sociais, quando eu li eu tomei um susto. Vou dizer assim, como é que isso aqui é considerado pesquisa social? Não existe. Publica um livro, olha que coisa curiosa, falando que a Gênese estava adulterada. Ora, se a Gênese foi adulterada poucos meses depois da morte de Kardec, como eles defenderam, e defendem até hoje, não tiveram a dignidade de pedir desculpa ainda, até onde eu saiba nas últimas semanas, não entenderam que se a Gênese foi adulterada, logo que Kardec morreu, tanto Amélie Baudet, quanto Leon Denis, quanto Gabriel Delane, quanto todos os continuadores foram irresponsáveis, porque ninguém falou nada. Como é que se destrói a obra de Kardec? Mas olha onde se quer chegar. A USE levantou a bola com isso. E a FEAL chutou. Pegou a deixa. Está no livro do Paulo Henrique Figueiredo, ele mesmo disse que ele é um continuador da obra da USE, e eu não tenho a menor dúvida que ele é. E agora o seu Paulo Henrique, que é um autor como outro qualquer e muito ruim, mas tem apoio de toda a estrutura das fundações espírita André Luiz, está dizendo textualmente que a moral espírita não é a moral do Cristo. É verdade. A moral do Cristo está errada. Não serve, não é a verdade. Kardec não tem nada a ver com a moral do Cristo. A moral é de um filósofo iluminista, anticristão, chamado Kant. Isso, só que assim,
ninguém se arrepende mais, porque na época o Herculano bateu e a FEESP vendeu os livros, que esse povo não pode ter prejuízo, né? O Cristo é menor, e parou. Agora não, eles continuam. Então isso continua. Tá certo, Aníbal? Então, não sei se tá bom, se você quer mais, meu amigo Aníbal. Me diga aí se eu fui claro ou não. Ok, então vamos em frente. Mais alguma questão? Vânia, eu vou falar para você que eu demorei mais de 20, quase 30 anos para entender isso. Né, assim. Assim, a questão da obra do André Luiz, Estevão, eu não sei, mas assim, Vânia, eu demorei. Eu vou lhe dizer que está entre os maiores choques da minha encarnação atual, Vânia. Você tentar entender. Eu acredito na questão da adulteração, né, que fez dupla aí, FESP, FEAL e USE, porque assim, é o testemunho do Herculano Pires e do Chico Xavier. Aí, tipo, e tem documentos, não é só deles, tem documentos. Tá certo? Tem documentos. E eu acredito nessa adulteração que eu falei agora, porque eu vi, eu acompanhei isso, até que eu resolvi ver que não tinha mais jeito. Mas o que acontece, Vânia? E agora eu vou explicar, vamos voltar para o Novo Testamento que a gente ganha mais. Olha o que é que o Evangelho de João diz. Vamos lá. 15:5. Eu sou a videira, palavras do Cristo, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada pode produzir. E assim, nós, movimento espírita, nos desligamos do Cristo. Nós nos desligamos do Cristo enquanto instituição. E isso já aconteceu. É triste? É triste. Mas faz parte do processo. A gente está igual os discípulos na estrada de Emaús. Perdeu tudo, deu tudo errado. Não, meu filho, não deu tudo errado não. É apenas uma fase. Vamos para o lado positivo da coisa. E aí vocês vão entender um pouco o trabalho de vocês. Vamos lá. Emmanuel, há cerca de 70 anos atrás, 60 anos atrás, ele alerta. Ele diz o seguinte. Existe a obsessão individual e existe a obsessão das instituições. E isso já está acontecendo no movimento espírita. Eu não tenho outra explicação, Vânia. O que está havendo é que as nossas instituições estão fortemente influenciadas pelas trevas. Não estou falando de ninguém em particular, porque seria leviandade, mas a política institucional é essa. Onde estão os cursos sérios sobre o Novo Testamento? Onde está a valorização real da figura do Cristo? Ao contrário, gente, a obra do Emmanuel, que eu tenho relido agora nos últimos tempos, é algo assustador de grandeza. E aí eu vejo as pessoas criticando o Emmanuel com uma leviandade assustadora. Gente, cada página da série Pão Nosso, Fonte Viva, dá uma hora de estudo aprofundado. O que tem ali é simplesmente extraordinário. Não tem mensagenzinha repetida, não tem tema camuflado 10 vezes para vender livro, como a gente às vezes encontra. Então, assim, é importante a gente entender esse contexto e sabermos que Kardec sempre esteve profundamente ligado com o Cristo. Seja na sua adolescência, seja ao longo da vida, seja como organizador do Espiritismo. Então, assim, é importante a gente entender que não é só
não combater o Cristo. A questão é outra. Nós temos que estar emocionalmente vinculados a Ele, senão a gente não produz nada. E foi o que aconteceu. Nós vemos hoje todo um conjunto de propostas que é simplesmente obsessão por falta do Cristo. Assim, eu participei de direção de federação, eu conheço, eu sei o que eu estou falando. Não me interessa falar o nome de ninguém porque eu não gosto de fofoca. Eu estou analisando um contexto. E eu posso lhe dizer, a maioria dessas pessoas não tem a menor afinidade com o plano espiritual superior. Essa é a questão. Você não encontra espaços adequados nesses ambientes para os espíritos superiores orientarem. Nem os metidos a intelectuais, nem os metidos a médios, você não vê. Pegue a revista espírita, gente, acontecia qualquer coisa, Kardec estava lá debatendo com os espíritos. Hoje o mundo está acabando e parece que está todo mundo ali, está todo mundo obsidiado, está todo mundo anestesiado, porque resolveram se distanciar do Cristo. Não é porque são piores do que ou melhores do que, não. Está no Evangelho de João. Se nós nos distanciamos emocionalmente do Cristo, nós naturalmente nos envolveremos nas trevas, porque a gente já é inferior. Então, se eu não busco um alimento profundo, eu já estou doente e ainda como porcaria, acabou de matar. Essa é a questão. Então, a obra do Espírito Emmanuel hoje, que é uma obra de comentários profundos, eu não sei, eu fico me perguntando, será que algum dia alguém vai valorizar isso de fato? Em termos de movimento, eu sei que tem pessoas estudiosas. Será que alguém vai valorizar um estudo aprofundado do Novo Testamento? Ou isso vai ser olhado com aquele ar snob, nariz empinado? Não, essas coisas religiosas. Não, meu filho, eu estou falando de quem manda. Eu estou falando do rei. Pelo menos segundo a visão de Kardec. Emmanuel é criticado porque ele valoriza o Cristo. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Quem ousa valorizar de fato o Cristo é diminuído, é criticado. Só que Emmanuel, é claro, e sempre bateu firme. E aqui é o Cristo e acabou-se. E mostra por centenas de páginas o quanto de sabedoria tem ali. Então, esse primeiro passo nosso, até aqui, era simplesmente para mostrar a vocês o seguinte. Se o indivíduo acha que vai entender uma codificação sem o Cristo, ele não entendeu nem o prolegômeno. Então não adianta discutir com essa pessoa. Compreende, ama, ora por ela, mas ela não está no nível sequer de bater um papo sobre o Espiritismo. Porque ela não entendeu o prolegômenos. Entendeu? O prolegômenos, a gente tem um programa sobre isso, eu até mandei para vocês, quer dizer, prolegômenos não é só uma introdução, é uma introdução que orienta a leitura da obra. Essa é a definição de prolegômeno. Estou parafraseando, mas é isso que está nos dicionários. Então é importante a gente entender o que é que significa isso. Está dizendo o seguinte, se você não entender o que está aqui, todo o resto vai ser lido de uma maneira torta. Se você não aprender o que é que nós estamos dizendo aqui, você não vai ter a base interpretativa de todo o resto. De todo o resto. Por isso nós ficamos tantos encontros mostrando essas questões tão centrais. Senão ninguém não entende nada. Né? E aí a gente vai ficar nessas briguinhas de opinião. Cada um com a sua opiniãozinha, cada um defendendo, porque acha que é muito inteligente e não entendeu a introdução. Uma coisa é a gente discordar da interpretação, outra coisa são fatos. O que está aí é um desenho, é um fato. Kardec colocou. Kardec sabia do que estava falando, a não ser que você queira trabalhar com a hipótese, aí é mais absurdo ainda de que Kardec não sabia, Kardec não conhecia o Evangelho de João. Aí começa a ficar ridículo, né? Kardec não sabia, a gente sabe, mas Kardec não sabia que o Cristo disse, eu sou a verdadeira videira. E o Pai é o agricultor. Vamos lá, que perguntas.
Não tem vinho, que é a melhor. Tem vinho, sim, senhora, porque eu tô lá pegando pouca coisa, porque tem muito mais coisa. Inclusive no texto que eu mandei para vocês, né? Deixa eu pegar a sua pergunta, eu nem ia ler, mas como você perguntou, eu vou ler aqui. Deixa eu ler o outro texto que eu mandei para vocês, o de Mateus. Olha o que é que Jesus vai dizer. Aqui está em Mateus. Enquanto eles comiam, depois de tomar o pão e abençoar, Jesus o partiu, deu aos discípulos e disse. A gente está falando da refeição que antecede a crucificação. São momentos, né, excepcionais do Novo Testamento. Tomai, comei, isso é o meu corpo. Depois de tomar um cálice e dar graça, ele deu a eles, dizendo, bebei dele todos vós, pois esse é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por causa de muitos, para o perdão dos pecados. Eu, porém, vos digo, não mais beberei a partir de agora o fruto da videira, né, estamos falando de vinho, até aquele dia em que eu beba convosco vinho novo, no reino de meu Pai. Vamos lá, vamos. Esse tópico agora é fundamental, gente, que vai conseguir explicar melhor tudo que eu tentei dizer até agora. Vamos lá. A nossa relação com Cristo, olha o que ele diz, é uma relação de profunda simbiose, de profunda assimilação. Não é assim, beleza, eu acredito em Jesus. Legal, é o espírito mais evoluído do planeta, tudo bem. Isso não vai servir para ti, isso não serve para nada. O que o Cristo está dizendo é o seguinte, a relação que nós devemos ter com ele é uma relação de profunda assimilação. É como se a gente estivesse comendo o corpo dele e bebendo. É forte? É forte. Mas quem disse que o cristianismo é para frouxo? Quem disse? Eu nunca vi Cristo dizer isso. Tá certo? Então o que acontece? A nossa relação tem que ser de assimilação. Cristo, o que acontece quando a gente consome um alimento? Ele se integra ao nosso corpo, né? Ele se torna nosso corpo, ele começa a fazer parte do nosso corpo. É isso que o Cristo está dando como modelo. Então é uma relação onde nós nos nutrimos com isso, onde nós assimilamos isso. Isso é importante a gente entender. Não é uma relação formal. Eu acredito em Jesus. Jesus é lindo. Jesus é o meu amor. Jesus é o meu... Isso é superficial, isso não serve para nada. A pergunta é, nós vamos investir ou não nessa relação? Íntima, tão íntima que vai estar dentro de você. Tão íntima que vai estar dentro de você. Então, esse é o ponto que interessa. É isso que muda. O resto é discurso. Eu confio as minhas lágrimas mais amargas ao Cristo? Ou eu tenho medo dele ainda? Normal a gente tem medo, a gente é inferior, mas a gente tem que vencer isso. Eu consigo contar para Jesus pedindo ajuda pensamentos de adultério, de assassinato, de vingança, dizer, Jesus, olha como é que eu estou, olha a minha situação, olha o meu desejo, me ajuda. Me ajuda, porque o meu desejo é esse, eu preciso. Você é meu amigo, por favor, me ajuda. Então, essa é a relação. Eu acho que mais claro impossível. Vocês têm que comer meu corpo e beber meu sangue. Isso assustou muita gente na época de Jesus, tem relato. Mas é a palavra dele. Então, é um padrão de relação indispensável e que Kardec tinha. Essa busca de uma intimidade profunda com o Cristo. Somente assim nós daremos frutos. Nós não temos como dar conta baseado no nosso patrimônio espiritual, que na verdade é uma grande dívida. Então nós precisamos desse vínculo. Então aí o símbolo do sangue e do corpo, que continua para os espíritos superiores um símbolo sagradíssimo, um símbolo sacrossanto.
Porque são processos de assimilação que a gente vai ter, Deus o queira ainda, muitos milênios para desenvolver junto com Cristo. Não é uma relação de um milênio, não. É uma relação de dezenas de milênios por baixo. Não vou falar mais porque aí eu perco o horizonte, mas pelo menos dezenas de milênios eu tenho certeza. Então, entendendo isso, a gente pode começar a ter uma nova integração com Cristo. Não sei se respondi. Jonas, Carlos, a atual geração começa a superar a atual situação do centro dentro das instituições? Ou temos que investir nas novas gerações? Jonas, assim, eu vou falar coisas fortes, tá certo? Mas eu posso lhe dizer que eu estou vivendo isso pelo menos há mais de 10 anos, especificamente isso, e essa sempre foi a opinião dos amigos espirituais. Eu é que não entendia. E aí, quando eu não entendo, eu calo e medito. A nova geração não vai se integrar nessas instituições. Já era, já foi. A grande questão é que não precisa dela. Você não vai ver espírito superior fazendo os esquemas de bastidor que todo mundo sabe, comenta, mas ninguém denuncia. De eleição, de quem vai falar em congresso, de como é a repartição de lucro, e quem fica do lado do fulano, quer dizer, nada cristão, vamos colocar assim. A nova geração não tem nada a ver com isso. Nada. Então não espere ver a nova geração em presidência disso, em palestra daquilo. Tá certo? Nesse modelo. É outra coisa. Por isso, nós temos que ler A Grande Espera, nós temos que conhecer a vida do Eurípides para entender o que vai ser da nova geração. Porque o Eurípides é o dirigente da nova geração. Então vai ser do jeito dele, porque ele tem a ordem do Cristo para isso. Tá certo? Então, assim, é outro modelo. Tem um bocado de urubu, que eu conheço, esperando a nova geração aparecer para tentar faturar em cima. Uma vez um amigo espiritual disse, vão quebrar a cara. Ele não vai ver ninguém. Não vai ver ninguém. Porque quando a nova geração aparecer, eles já estão formados. Aí não vai ter esqueminha. Porque tá todo mundo querendo botar a mão, gente com 15 anos, 18 anos, tá ali inseguro, tá confuso. Não vai. Quem quiser entender o modelo da nova geração, estude com muito critério o livro A Grande Espera. Ali está o modelo todo dado pelo coordenador da nova geração. Tá certo? Então, assim, não se preocupem. É isso que eu quero dizer, gente. Não tem por que brigar. Não tem por que estar disputando. Porque o modelo é outro. Porque a renovação vai vir, a nova geração vai atuar. Se as instituições não têm estrutura para acolhê-los espiritual e não têm, eles não vão participar delas, é simples assim. São espíritos maduros, eles não precisam do aplauso do presidente, da autorização do Beltrano. Não precisa disso não, meu filho. Nunca precisou, por que vai precisar agora? Então, Jonas, o modelo da nova geração é outro, e aí entra a nossa colaboração, pequena, mas valiosa. Eu acredito que sim. Programas como esse vão chegar à mão da nova geração. A nova geração não vai participar nem diretamente do Grupo Marcos. Por quê? Porque sempre tem um urubu ou outro. Ninguém é ingênuo, né? Ninguém é ingênuo, a gente sabe. Os espíritos sabem melhor do que eu. Então, assim, o que a gente vai fazer é produzir material e divulgar. E aí, os espíritos que dirigem individualmente cada um, se acharem oportuno, segundo as informações muitos acham, eles vão encaminhar isso para a nova geração. Então, quando menos espera, tá lá o menino com seus 12 anos no Spotify, ouvindo música, e aparece lá um negócio de espiritismo e Kardec, e aí ele começa a pensar e dizer, isso aqui é interessante. Então vai funcionar assim. Os espíritos superiores não dependem de instituições humanas. Nunca dependeram, e muito menos agora na era da informática, tá certo? Então, assim, é isso. Deixa eu ver aqui.
Monique, e como criamos conexão emocional com Cristo? Eu acho que eu respondi e eu posso falar um pouco mais, Monique. O seguinte: ora, ouve e sente. Ouve o quê? Tudo relativo ao Novo Testamento. O Novo Testamento em áudio, os 7 minutos com Emmanuel, que o Haroldo Dutra faz. Eu encontrei, tem um áudio que eu escutei esses dias, tem 7 horas. Alguém fez a bendito trabalho de conectar tudo. Você vai no Spotify, é de graça, você escuta tudo lá. E ouça e leia todas essas obras do Emmanuel, em particular, né, a série Fonte Viva, que são 4 livros, Pão Nosso, Fonte Viva, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida. Você não vai perder nada, porque ali tem um tesouro que você vai desencarnar, e eu lhe juro, nós ainda vamos no plano espiritual, nós aqui tá estudando esses livros, porque tem muita coisa grandiosa ali. Se aproximar emocionalmente, lê o Paulo Estevão, lê o Ave Cristo. Então, lê esses livros que lhe conectam emocionalmente e abrir o coração. E pedir mesmo, pede pro dono da guarda. Enfia aqui uma tesoura e corta esse troço aqui que eu quero sentir Jesus. Vai pedindo que uma hora ele consegue dar certo. Então, é um investimento. O Cristo já morreu para mostrar pra gente que quer. Agora a gente tem que querer também, né? Ele já disse, eu quero ser amigo de vocês. Ah, mas eu sou inferior. Ele disse assim, eu sei, meu filho, não sou burro não, sou superior. Eu olho pra você e vejo. Mas mesmo assim eu quero ser teu amigo. Então, só quem tem a perder é ele. Ninguém tem nada a perder aqui fazendo negócio com Cristo. Tá certo? Então, é por aí. É algo sério. É algo que muda a tua encarnação se você levar isso a sério. Todo dia. Escuta alguma coisa, pede, conversa com Cristo. Sente, mentaliza o Cristo, imagina o Cristo sorrindo para ti. Tudo isso são recursos que os amigos espirituais orientam, né? Quem sabe no futuro a gente trabalha mais isso. Carlos, Estevam, ok, respondido. Jonas, reforçando, investir nas novas gerações. Não perca tempo não, meu amigo. Invista na sua relação com Cristo e na nova geração. Eu cada vez mais me afasto de qualquer polêmica espírita, porque eu descobri que no fundo há uma perturbação emocional terrível. Não é mais uma questão intelectual. Carlos, qual a intenção dessas pessoas em cancelar Jesus? Estevão, não são essas pessoas. Eu acho que a maioria está simplesmente obsidiada, não tem noção do que está acontecendo. Eu, pelo menos, nunca encontrei, talvez uma pessoa, mas assim, em 30 anos é ninguém. Eu nunca encontrei pessoas assim, conscientemente agindo para o mal. Não vejo isso no movimento espírita. Mas eu vejo pessoas perturbadas, obsidiadas, que são instrumentos de ataque contra o Cristo. Por quê? A sociologia já viu isso. Isso aí ninguém discute. Assim, ninguém fala, mas todo mundo sabe. A civilização ocidental é a civilização do Cristo. Se você quer trazer a desordem para o planeta, você ataque o Cristo e os valores do Cristo. Não é opinião minha, não. Grandes filósofos aí adorados pelos anticristãos falaram isso desse jeito, de forma mais clara ainda, tá certo? Então o que acontece? As trevas sempre entenderam que o Cristo é o foco da luz. A gente aqui não entende, mas as trevas entendem que eles não estão brincando, eles estão numa guerra. Então tudo que eles podem fazer para abalar, diminuir e nos distanciar do Cristo, eles fazem. Só que de forma sempre sutil, só que de forma sempre farisaica. Dificilmente alguém vai dizer isso, um filósofo ou outro diz. Mas ele está falando para a turminha dele e o povão não vai ler. Mas a política que esses espíritos guiam é uma política de desmoralização do Cristo, de distanciamento do Cristo. É isso que acontece. Então não é que essas instituições espíritas agora são inimigas do Cristo, não. Eles apenas, por não ter um vínculo profundo com o Cristo, e aí não vão ter vínculo com os espíritos superiores, consequência óbvia e natural, eles se tornam joguete das trevas. Obrigado pela pergunta, porque assim eu consigo traduzir melhor. Então, esse é o ponto. Não é que eles estão planejando, não, mas eles se tornam instrumentos, né? Quando adulteraram, a primeira adulteração do Evangelho segundo o Espiritismo no Brasil, que eu saiba,
As pessoas não estavam ali, nós vamos aqui... Não, vamos fazer o bem, vamos tornar a linguagem mais suave. Gente, tudo que entrar em politicamente correto, 90% de chance é coisa de fariseu, tá certo? Então assim, porque essa linguagem é muito agressiva, porque as pessoas se espantam, vamos aqui mudar. Aí tá lá o Cristo dizendo, amai os vossos inimigos. Não, inimigo é uma palavra muito pesada. Vamos colocar, amai os que vos amam menos. Coisas do tipo. Entendeu? Então essas pessoas que estão sendo instrumentos, elas não têm essa clareza. Né? O problema delas foi querer se afastar do Cristo, o resto é consequência. Então, são quase sempre instrumentos inconscientes das trevas. E as trevas, obviamente, não precisa dizer por que elas querem nos distanciar do Cristo. Por quê? Porque uma vez que nós nos distanciamos do Cristo, a gente vira presa fácil. Essa é a questão. Sem um vínculo com o mais alto, todos nós somos presas fáceis dos obsessores. Porque o Carl Lewis não dá conta de resistir sozinho. Não dá mesmo. Agora, vinculado ao Cristo e aos espíritos superiores, o Carl Lewis tem chance de dar conta. Então o que é que os espíritos fazem? Não, vamos isolar ele da fonte de nutrição dele. Ele fica fraco, a gente derruba ele. Então a lógica é muito simples. Sem o Cristo, nós perdemos o nosso centro de equilíbrio e a gente pode ser manipulado para qualquer coisa. Então o primeiro ataque é nos distanciar do Cristo. O resto vem depois. Promiscuidade, vício, assassinato, roubo, incesto, já está tudo planejado pelas trevas. E eles vão conseguir com uma parte da humanidade. Aliás, já estão conseguindo com a parte da humanidade e vão ampliar. Se ficarmos vinculados ao Cristo, quem optar ficar vinculado ao Cristo vai ter outro destino. Dúvidas? Olha o outro livro fantástico de São João Evangelista, foi assim que ele assinou, chamado Apocalipse. A gente tem um curso sobre Apocalipse, tá certo? Lá a gente trabalha mais isso. Deixa eu ver aqui. Carlos, ouvi de um filósofo, não me lembro nem de quem, nem plataforma, que a herança de real valor espiritual da escola católica é sua mística, aquela dos grandes santos que entraram em profunda comunhão com o Cristo. Você estaria propondo um paralelo para nós, seguidores da doutrina? Nossa, gostei da pergunta, gente. Assim, vamos lá. Muito cuidado nessa hora que os inimigos do Cristo estão atentos. Vamos lá, gente. Já que eu já lavei a roupa suja nossa, o que é que acontece? O que é o catolicismo? De uma maneira muito simples, tá certo? Estou simplificando didaticamente. Você pode entender o catolicismo como a estrutura da herança dos grandes santos e sábios que colaboraram na Igreja Católica. Você pode entender o catolicismo como a estrutura de poder, estrutura social. E você pode entender o catolicismo como a missa que você ia ou que vai de vez em quando. Tem que separar as coisas. O catolicismo, ele tem o maior repositório de sabedoria cristã da história, até porque é o que durou mais. Não precisa dizer que grande parte dos espíritos da codificação foram grandes católicos, e o próprio Kardec foi um católico. Então, nesse sentido, nós reverenciamos, respeitamos e estudamos no limite das nossas forças essa tradição, como Kardec fez. Tá certo? Quem quiser ver a sabedoria de um Fênelon, que era sacerdote católico, não vai perder tempo. Então, assim, isso é uma coisa. A outra coisa é a estrutura político-social que usufruiu disso. E que, em vez de usar isso para o bem, usou isso para ganhar status e está usando para o mal. Tá certo? Porque se o espiritismo hoje está invadido pelas trevas, o catolicismo já faz mais de 100 anos. Segundo a análise do Emmanuel e do Caiba Schutel e do São Vicente de Paulo. Para ficar só nos básicos, tá certo? E de Maria de Nazaré. Gente, esse tema é imenso. Quem quiser dar uma olhada no Apocalipse 1, que já está publicado, está lá, tem uma série que falou isso, e se preparar para a segunda edição, que vai ser muito mais profunda. Lá a gente vai tratar de todos esses temas, segredo de Fátima, entendeu? O que é o número da besta, etc, etc, etc. Aqui não dá tempo. Então, assim, a estrutura católica também já era. Está muito pior que a espírita. Assim, tem coisas terríveis hoje oficialmente acontecendo no Vaticano. Tá certo? Não é
Não é coisa pouca, não. O vínculo deles com a OMS para apoiar aborto e manipular as coisas, a saúde do mundo, é algo denunciado por gente de dentro. Tá certo? Por gente de dentro. Enfim, é um assunto que a gente começa a não para. Então, o que eu estou propondo é, na verdade, eu vou dizer o que acontece. Grande parte do que os espíritas pensam que é só espiritismo é também catolicismo. Só que ninguém sabe. Resumidamente é isso. Ninguém sabe, mas é a mesma coisa. Se você pegar Santo Agostinho, que até onde prova o contrário era católico, né? Assim, não era protestante, não era espírita, era Santo Agostinho, que foi um dos maiores intelectuais da história de todo o planeta. Eu não sei como é que tem espírito que consegue falar mal dele, mas é porque está obsidiado. Não é nem uma questão de ignorância, é obsessão mesmo, é falta de senso, desnorteou. Então, Santo Agostinho, por exemplo, muito do que Kardec coloca na Gênese é a doutrina de Santo Agostinho, gente. A doutrina de Santo Agostinho, você pegar os dois textos e dizer que está igual. Claro, alguns pontos Santo Agostinho reformulou. Tá certo? Muita coisa de Fênelon, enfim, aí a gente vai ter que estudar espiritismo a sério. Quem são esses espíritos? O que é que eles produziram? O que é que permanece e o que é que muda de ideia? Tá certo? Então há muita sabedoria na história dos grandes sábios católicos, pelo amor de Deus. Isso é uma estupidez você não valorizar esse povo. Até porque são missionários enviados pelo Cristo. Como é que você despreza a obra de um Santo Agostinho? Não dá. Você sabe qual é a definição, agora para outro santo, São Tomás de Aquino, de Deus? A inteligência suprema. A definição é dele, não é de Kardec, nem dos espíritos, no sentido histórico. Ele já tinha dito isso antes. Kardec lá na frente aperfeiçoou essa definição, ainda no Livro dos Espíritos. Mas assim, existe a necessidade de nós entendermos isso. Senão a gente vai achar que o espiritismo não tem nada a ver com isso, não sei o que é religião. Não, peraí. O espiritismo está buscando a verdade, meu filho. Então, se um católico falou a verdade, se um católico está mais perto da verdade, porque tem o nome de santo, não sei de que, me interessa, claro que me interessa. Tá certo? Então, o que a gente está buscando aqui é o que Kardec disse. Só que, se a gente estuda um pouco mais, a gente entende que muito do que Kardec disse, na verdade, já estava dito. Algumas coisas são idênticas, outras estão reformuladas. Deixa eu tentar colocar da seguinte maneira. Estrada de Emaús, o que é que o Cristo faz? Ele pega séculos, sei lá, mais de 1000 anos de história, a gente não discute data, mas é mais de 1000 anos com certeza, 1500 anos, talvez 2000, de tradição judaica, e ele codifica, ele resume para aqueles 2 discípulos e explica. O que é que Kardec faz para a gente? Ele pega 2000 anos de debate cristão, por isso, gente, que tem que entender que desde adolescente ele estava estudando esse negócio, porque não dá tempo de fazer isso em 10 anos. Isso é uma vida. Então Kardec pega tudo que ele tinha estudado da tradição cristã, pega 1800 anos de debate intelectual e codifica. E sintetiza. Vocês não estão entendendo nada? Tá confuso? Espera aí. Deixa eu explicar para vocês. Então, o Espiritismo, ele é a organização de 2000 anos de debate cristão. É isso que é o Espiritismo. Por que as pessoas não vêm? Porque elas não conhecem nada. E saem dando aula. Elas não conhecem o Antigo Testamento, elas não conhecem o Novo Testamento, elas não conhecem Santo Agostinho, elas não conhecem Clemente de Alexandria, elas não conhecem Orígenes, não conheceu ninguém. Ah, tem problema não conhecer nenhum. O problema é você querer falar sem conhecer e ensinar errado para os outros. Aí é chato. Aí fica chato. Então, o Espiritismo, ele é todo esse saber reestruturado, meu Deus. Meu Deus, por que é? Vamos pegar aqui, vou pegar aqui rápido, eu tenho que falar ainda mais uma coisa, mas vamos lá. A pergunta é muito boa. Vamos pegar aqui, quem é que assinou? São João Evangelista, ele fez o Evangelho de João e o Apocalipse. Santo Agostinho, talvez o maior intelectual da história. São Vicente de Paulo, talvez o espírito mais abnegado da história, entre os mais abnegados da história. São Luís, grande rei
e grande sábio. O espírito de verdade, a gente vai ter uma aula específica sobre essa questão maravilhosa. Sócrates, Platão, Fénelon, Frank e Swedenborg. Ok. Maioria intelectuais cristãos. Resumindo, grandes intelectuais cristãos. Então, a codificação, ela é essa estrutura de dizer, olha, tem 1.800 anos de debate. Vamos organizar e colocar de uma forma que uma pessoa comum, que não tem 40 anos para estar estudando tudo isso, que não tem 30 anos de estudo dedicado, possa entender. Então, quem conhece essa tradição, quando vê Kardec perguntando algumas coisas, diz, isso aqui é a doutrina platônica. Isso aqui é uma ideia de Fénelon, que ele quer esclarecer, porque ele leu e ficou na dúvida. Isso aqui é a teoria de Santo Agostinho, que ele escreveu no comecinho do cristianismo. Agora, o sujeito não entende nada, não sabe de nada. Aí olha lá, Kardec inventou essa pergunta. Não, meu filho. Um dia vai chegar, pode anotar isso e me cobrar, aqui no plano espiritual, em que a nova geração vai destrinchar cada pergunta do Livro dos Espíritos e vai fazer o histórico dela, porque nada está ali por acaso. Do mesmo jeito que hoje a gente entende que essa cepa não está aí para preencher espaço de papel, a gente vai entender que cada pergunta do Livro dos Espíritos tem um histórico idêntico ao dessa cepa. Não está ali porque, deixa eu perguntar isso aqui para os Espíritos. Não, meu filho. Tem um debate organizado por um gênio que estudou 1.800 anos de debate cristão, porque ele já queria reformar, não é porque os Espíritos mandaram. Se dedicou a estudar as várias correntes do cristianismo, as ideias, os períodos, tudo. E agora ele diz, agora eu vou esclarecer tudo, porque essas questões eu já tenho. O debate eu já estou por dentro. Agora eu vou poder esclarecer. Por isso, voltando ao Prolegômenos, que eu não tinha falado, que eu falei que ia falar depois, a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem a obra daquele que recebeu a missão de publicá-lo. Né? Aquele que recebeu a missão de publicá-lo se chama Allan Kardec. Você entendeu? Então Kardec, ele não estava lá e viu uma mesa mexendo, vou ser missionário espírita. Não. Ele estava, desde a adolescência, se preparando para essa missão, estudando Santo Agostinho, depois eu vou falar, mas estudando Fénelon, estudando São Luís, estudando. Ele sabia, ele já tinha, porque ele estava tentando integrar tudo isso, por isso ele estudou tudo. Ele estudou o Antigo Testamento e estudou toda a tradição. Ele queria integrar, então ele tinha que conhecer tudo, óbvio. Porque ele diz, essa doutrina da igreja vem de onde? Essa doutrina da igreja foi desenvolvida por fulano, por Beltrano, fulano defendeu Santo Ambrósio, São Bernardo de Claraval e tal, e tal, e tal, e chegou aqui. Ele tinha que entender isso, não, ele era um doidinho. Ele tinha que entender isso. Isso faz parte do projeto, é uma definição técnica. Se eu quero integrar, eu tenho que conhecer todas as partes. Então, quando vem o diálogo com os espíritos, ele já estava com tudo isso na cabeça, isso era a vida dele, era o hobby, era o sonho da vida dele. É um sonho estranho, né? O pessoal sonha em ter casa, em se aposentar, em ter um avião, em ter um carrão. O sonho de Kardec era esse. Cada um com seus sonhos, né? E que belo sonho. Então, por isso que tem essas perguntas todas inteligentes. Agora, a pessoa bate o olho, é legal. Não, tem uma história por trás. Tem uma discussão, tem pergunta ali que tem 2.000 anos de debate. Que é uma pergunta de Platão, que ficou em aberto, ou que a solução não foi satisfatória. Então, né, Kardec é Kardec. Então, assim, é isso que eu tenho que... Então, assim, o objetivo é entender que o que Kardec está fazendo é o que Jesus fez na estrada de Emaús, é dizendo, olha, eu vou pegar tudo, vou organizar e vou apresentar para vocês, porque fica melhor. Só que Kardec foi tão lúcido e Kardec teve tanta pena da gente, vamos botar aqui tudo claro, que ele escreveu de jeito fácil. Aí, na nossa arrogância, não, isso aqui é besteira. Porque se ele tivesse colocado tudo que está por trás, a gente não entendia.
A gente não ia ter tempo de ler. O Livro dos Espíritos ia ter 100 vezes as páginas que tem, porque ele ia explicar, olha, essa questão eu estou tirando dessa discussão. Primeiro Platão disse isso, depois Agostinho interpretou essa ideia de Platão assim, depois veio São Bernardo 1000 anos depois e acrescentou essa reflexão, depois veio fulano e agora eu quero perguntar isso. Já pensou se ele fizesse isso? A gente não aguentava ler. Então ele só fez a pergunta. Mas para quem quiser estudar, vai encontrar um universo atrás daquela simples pergunta de Kardec. Gente, eu vou acelerar que eu acho que está 5 minutos. Eu vou acelerar aqui para a gente poder conseguir. O Cristo como sumo sacerdote de nosso culto interno, esse fato, dá-se apenas por um auxílio, um concurso que a misericórdia divina nos oferece ou obedece a alguma lei? Marcelo, eu vou dizer o que uma vez um espírito comentou numa mediúnica, né? Ele perguntou se fulano queria ter a oportunidade de trabalhar com a equipe que ele ia arranjar, e a pessoa disse assim, eu acho que eu não tenho merecimento. E o espírito muito bem-humorado disse, meu filho, merecimento não tem, você tem precisão, você tem necessidade. A lei é de misericórdia, a lei é a nossa necessidade, não é mérito, é misericórdia. A gente tem que entender que a justiça, né? Questão 10, lei de adoração, amor, justiça e caridade. Então assim, a lei de Deus não é só justiça, se fosse a gente já estava no brejo. Então, a lei de Deus é misericórdia. Então, faz parte da lei de Deus que o mais elevado ajude o menos elevado, ou o superior ajude o inferior. Por isso, Cristo lavou os pés dos apóstolos para dizer, olha, é assim que funciona, isso aqui é lei. Isso aqui não é opinião, não. Vocês têm que fazer assim também. Se você sabe mais, você tem que compartilhar com quem sabe menos. Se você tem mais paciência, você tem que exemplificar com quem tem menos. Então, é uma lei de estrutura universal. Tá certo? A nossa possibilidade é recusar. Né? Um dia, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu passei muito tempo aqui ensimesmado de que é que esses espíritos estão querendo comigo. Porque eu sei da minha inferioridade, enfim, eu sei do meu passado, e então não dá para ter ilusão. E o Caibá, que é um espírito muito, muito amigo, muito honesto, assim, excelente pessoa. E um dia eu estava comentando isso com o pessoal do Grupo Marcos na época, né? Dizendo que eu entendo tudo, mas eu não entendo o que esse povo está fazendo aqui comigo, né? Eu me convenci que eu não tenho nada a perder, eles que vão pegar da minha lepra, então eu tô de boa, tô no lucro, mas eu não entendo. E aí nesse dia o Caibá se comunicou e disse, bem claro, né? Se nós estamos aqui por ordem do Cristo. Então como quem disse assim, não te preocupa com o teu mérito ou com o teu desmérito. Nós estamos aqui porque a gente está servindo o Cristo, tu faz tua parte que a gente é amigo e faz junto. Então, é a postura do Cristo em relação a nós. O que eu posso acrescentar, Marcelo, é que todos os amigos espirituais, mesmo aqueles que têm um perfil mais austero, são unânimes em expressar, de forma quase sempre muito emocionante, o carinho que o Cristo tem por cada um de nós. Isso é algo que sempre me chocou. Né? Assim, o amor, o carinho, o zelo, carinho mesmo, sabe, assim, de carinho, como a gente olha um bebezinho bonito, um filhotinho, sabe, assim, carinho mesmo. A gente só precisa querer essa relação, ele já está disponível faz tempo. Vamos lá, vou correr agora. Segundo, pronto, Vânia, o livro A Grande Espera é fantástico, vale a pena você ler para entender como é que vai ser a nova geração, e tem o nosso programa comentando capítulo a capítulo, e em cada programa tem uma mensagem mediúnica no final, né, fazendo comentários mediúnicos. Alguns daqueles espíritos, né, são personagens do livro. Vamos lá. Segundo já ouvimos que Emmanuel está encarnado e deve ou estará ligado à educação. Será que pode ser também o início para essa questão da nova geração? Assim, é uma questão longa, né? Era para o curso Apocalipse, assim. Não tenha dúvida. É Emmanuel e uma multidão. Já estão reencarnados. Não perca seu tempo atrás. E eu vou dizer, são milhares. Mas, como vocês já podem entender a partir de agora, dado as condições do movimento espírita, eles vão ter que ser educados fora do movimento espírita. Né? Assim, se o movimento espírita institucional não pode ser base de educação para a nova geração, é uma pena.
Mas a renovação do planeta não vai parar por isso. Então pode dizer que viu Emmanuel aqui e ali, não perca nem tempo, é mentira. Mentira. O plano é outro. Quando ele aparecer, ele já vai estar maduro, porque ele não vai cair na mão desse povo. Fazer esqueminha, sei o quê, a caridade, meu irmão, não. Ele vem fazer trabalho em nome do Cristo e não vai agradar ninguém. Pode ter certeza. Então, assim, Emmanuel está reencarnado, mas tem outros milhares. Eu tive um amigo, já desencarnou, talvez até por aqui, né? Um grande abraço, me ajudou muito, grande estudioso do Antigo e Novo Testamento. E uma vez ele era muito discreto com a mediunidade dele, me dava até impaciência, mas cada um com seus problemas, né? Mas às vezes ele falava alguma coisa ou outra, era raro, mas falava. E uma vez eu digo, olha, eu preciso saber dessas informações, porque eu sei, mas eu queria saber através de outra pessoa e tal. E ele comentou uma pessoa lá, uma mulher, que foi casada com um conhecido dele, que foram visitar lá no centro, e ele disse que ficou espantado. E tinha uma criança lá que era vidente e viu também, foi com medo. Ela estava grávida. A luz que saía do ventre dela a assustava. O menino que tinha evidência ficou com medo. E ele segurou a onda porque, enfim, já sabia lidar com a situação. Ele disse, olha, assusta. Quem é? Não sei, não quero saber. Porque esse tipo de informação, quem sabe, é só mentiroso ou espírito muito evoluído. Como eu não sou muito evoluído, mas eu também não quero ser mentiroso, então eu prefiro dizer que eu não sei. Eu preciso dizer a verdade. E nem quero saber. Porque é importante entender que a nova geração já está no mundo. Tá certo? A nova geração já está no mundo. Lembrando que dizem que o espiritismo seria a alma das religiões. Seria isso normal? Sim, é isso, né? A ideia é que o espiritismo ele vai ser a base de integração das religiões. Essa é a proposta de Kardec e continua sendo. A gente precisa passar por esse período difícil. Mas a nova geração vai atuar nesse sentido e entenda, nova geração não é só espírita, não. Nova geração também é o pastor evangélico iluminado que diz assim, ora, eu posso continuar sendo pastor e integrar isso porque isso faz sentido no evangelho. Até porque isso já aconteceu, gente. Isso não é sonho desvairado, não. Na época de Kardec tiveram pastores e católicos que defenderam os princípios espíritas porque no fundo são os espíritos do Cristo. Aí que está o ponto. O ponto de união do espiritismo com todo mundo é o Cristo. Até nisso o Cristo é indispensável. Tá certo? Então não é que o espiritismo vai dominar, mas a gente tem mais condição teórica, e teremos o apoio sincero da nova geração, de ampliar. Porque não há nada no espiritismo que condene nada das outras religiões. São pontos específicos. Os espíritos não condenam missa. Eles dizem, se você está lá tomando a hóstia com profunda sinceridade, tá valendo. Tá valendo, sim senhor. Se você está louvando na sua igreja com extrema sinceridade, tá valendo, sim senhor. Mesmo valor. Então o espiritismo ele tem essa abertura teórica. Precisamos agora dos trabalhadores que colocam isso na prática. Vânia, tá. Eu sempre tive comigo que na realidade o catolicismo teve todos os instrumentos da teologia universal. Olha, a estrutura católica já se corrompeu, tá certo? Assim, eu não posso entrar aqui, mas segundo inclusive Maria de Nazaré, em Mensagem para os Católicos, não foi em Centro Espírita, corrobora as mensagens espíritas. Aquela estrutura já era. Mas aí que tá, né? A essência continua. A gente vai ter profundos dramas nas próximas décadas na área religiosa. A pergunta é, estamos preparados para amparar essas pessoas? Vou aqui, mas agora fiquei na dúvida. Catolicismo e cristianismo tem diferença? Tem. Vamos lá. O cristianismo é a doutrina do Cristo. O catolicismo é uma interpretação específica do cristianismo. O protestantismo é uma interpretação específica do cristianismo. O que é que eles têm em comum? A figura do Cristo. Um entende que o Cristo disse isso e significa aquilo. O outro entende que o Cristo disse a mesma coisa, mas significa aquilo outro.
Por isso, para concluir, já concluindo, que os Espíritos disseram que o Evangelho segundo o Espiritismo vai ser no futuro o guia das nações. Por quê? Porque Kardec diz, vamos tratar da parte moral que todo mundo concorda. Depois a gente discute os detalhes. Então existem dezenas de denominações que todas têm como fundamento o Cristo, mas com interpretações específicas. A ideia é que a gente consiga as interpretações principais idênticas e respeite as específicas de cada um, porque não tem problema nenhum. Tá certo? Qual o problema se você quer botar uma imagem na sua casa? Com ou sem imagem não tem problema. Você ora, você faz o bem, você ajuda as pessoas, você tem um vínculo emocional com Cristo, tem. É o que interessa. O resto, a gente não briga por isso. Tá certo? A grande questão é essa. Ok, gente. Eita, passamos, né? Desculpa, passamos, vamos lá. Me empolguei aqui, mas só foram 5 minutos. Pessoal, agradeço a todos, tá certo? A gente vai... A gente vai encerrar, tá certo? Depois a gente... Castilho, depois eu vou salvar aqui seu texto, depois eu leio. Agradeço muito aí a paciência. Conto muito com vocês, né, para esse trabalho. Acho que hoje, enfim, acho que deu para ficar um pouco claro, tá certo? Uma série de coisas e a importância de vocês, né? Se vocês entenderam o que a gente falou, se vocês se sentem vinculados, é muito importante a sua ajuda, tá certo? Nosso trabalho é de formiguinha, mas tem seu valor também. Então, espero que vocês tenham uma semana abençoada. Vamos só fazer a prece. Vamos estar no grupo amanhã respondendo mais alguma questão que não pôde, enfim, se ficou incompleta aqui. Amanhã eu respondo. E que vocês fiquem com Deus. Vamos só fazer uma breve prece e encerrar. Obrigado, Pai, por tua misericórdia e amor, por esse grupo maravilhoso. Abençoa cada um desses amigos. Que a tua paz, que o teu carinho, que a tua generosidade possa tocar os nossos corações. Possamos aprender a olhar a todos respeitando diferenças e divergências, mas que, acima de tudo, estejamos unidos na figura da misericórdia e do amor de Deus que se chama Jesus de Nazaré. Que o Cristo possa, nesse instante, abençoar a cada um de nós, que nós possamos agora, juntos, abrir nossos corações para que a misericórdia do Mestre possa estar conosco, hoje e sempre. Assim seja. Pessoal, excelente semana, boa noite a todos, que vocês fiquem com Deus e com o Mestre e qualquer coisa nos encontramos no WhatsApp e vocês vão receber também os textos.